Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos ter uma aula sobre Revolução Russa com o livro interativo do 9º ano, da Casa Publicadora, e é o livro que a gente usa no ensino fundamental, tá bom? Então, olha só, nós vamos começar falando sobre Revolução Russa. Aqui, ó, antes da gente entrar propriamente na Revolução Russa, a gente tem que saber o que é uma revolução. Daí eu trouxe uma definição para vocês, olha só. O que significa a palavra ali revolução? É uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre a nível político, econômico, cultural e social, onde é estabelecida uma nova ordem. Então, é mais basicamente isso que vai acontecer na Rússia a partir de 1917. Tá? Em 1917 a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, né? A gente está quase no final da Primeira Guerra, e é bom lembrar que a Revolução Russa ela acontece aqui em 1917. 1917, Revolução Russa. E uma coisa importante também, é sempre bom a gente ressaltar que antes da Revolução Russa, nós vamos ter alguns conflitos internos e externos dentro da Rússia. O primeiro, em 1905, a gente tem uma guerra, que é a guerra entre o Japão e a Rússia. A Rússia ela já sai bem devastada dessa guerra. Por quê? Porque ela perde. E ela vai investir muito, né, contra o Japão. Então ela sai como perdedora em 1905 e aí ela já traz, né, consequências aqui para o povo russo. No momento da Revolução Russa, em 1917, a gente vai ter o seguinte, uma Rússia que estava com fome, o povo com fome, o povo estava sem terra para poder estar produzindo, então eles pediam uma reforma agrária e eles também queriam eles queriam paz, eles queriam a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, é nesse contexto, a partir de 1905 até 1917, que a gente vai ter a criação do Partido Socialista, onde nós vamos ter os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles eram a burguesia alta, vamos dizer assim, né? A classe um pouco mais alta dentro aí da Rússia. E aqui dentro dos bolcheviques a gente tem o proletariado, os camponeses e os soldados de baixa patente. Então, há uma diferença, né? Os mencheviques, eles não queriam mudanças tão radicais. Já os bolcheviques, eles, né, eram totalmente a favor de mudanças rápidas dentro aí dessa Rússia, tá? Então são dois partidos e olha só que coisa interessante, mas professora, por que é uma revolução? Porque eles queriam acabar com a política da monarquia. Nós temos aí na Rússia há 300 anos, né, nós tínhamos aqui em 1917, há 300 anos tinha uma dinastia, que é chamada dinastia Romanov. Eles estavam no governo durante 300 anos, olha só, é muito tempo. E o último czar, que vem da palavra César, o último czar é Nicolau II. Então os mencheviques e bolcheviques, eles queriam a saída do Nicolau II, que é um rei centralizador, né, uma monarquia. E o que eles vão fazer? No primeiro momento, eles vão fazer o seguinte, eles se unem para ir contra o Nicolau II, que é o líder aí, o rei. E aí o que acontece? Eles conseguem tirar o Nicolau II do poder, mas depois, em 1918, eles vão montar dois exércitos. Nós vamos ter os mencheviques montando o exército branco e os bolcheviques o exército vermelho, que vai durar aí vai durar praticamente toda a União Soviética. Então olha só, união para tirar o Nicolau, depois que o Nicolau e sua família, né, é fuzilado, eles são mortos. Daí a gente vai ter uma guerra civil entre esses dois partidos. Kerensky vai ser o líder dos mencheviques, que significa minoria, e os bolcheviques, maioria, são liderados por Lenin. Beleza? Deu para entender? Se não deu para entender, você volta a aula. Então, olha só, mencheviques, bolcheviques. Daí, gente, aqui os bolcheviques, eles são liderados por Lenin. Então, Lenin consegue, de fato, implantar os ideais marxistas, os ideais baseados nas ideias de Karl Marx, de igualdade de classe e tudo mais. Só que isso bem de forma ideológica, né? Na prática, ele percebeu que isso não ia funcionar muito bem. Então, é aí, gente, que entra um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui os líderes, ó. Além do Lenin, a gente tem o Trotsky e o Stalin, tá?
O Trotsky, o Lenin, ele fica de 1918 a 1924, então ele ficou pouco tempo no governo. Ele vai morrer em 1924 e quem assume vai ser o Stalin. Professor, e o que aconteceu com o Trotsky? O Trotsky, gente, ele vai ser perseguido porque, na cabeça, de forma bem rápida, o Trotsky ele queria expandir as ideologias socialistas. Já o Stalin, ele disse que ele queria fortalecer primeiro os ideais para depois levar adiante. Então, depois da morte de Lenin, o Trotsky ele vai ser exilado e o Stalin ele vai governar durante 30 anos, o que vai tornar que a Rússia não vai ser mais Rússia, vai ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou soviéticas, né? Então ela vai tornar essa união de várias repúblicas socialistas. São 15 repúblicas. Então olha só, após ali a morte de Lenin, houve essa disputa, e agora a gente tem que voltar um pouquinho naquilo que o Lenin aplicou dentro do seu pequeno, né, do seu curto governo. Olha só, isso aqui é muito importante para vocês no nono ano. As teses de abril, muito importante. Com certeza vai ter uma questão dessa lá na prova. Olha só, as teses de abril, eu preciso que vocês saibam. O lema, olha o lema: paz, terra e pão. Beleza? Paz. Por que é paz, professor? Porque eles queriam no início, eles queriam a saída da Rússia da guerra. Beleza? Paz. Terra, eles queriam uma reforma agrária. E pão, lembra que eu falei para vocês no início da aula que eles estavam passando uma crise de fome? Então eles precisavam de pão para abastecer o povo. Beleza? Paz, terra e pão. E aqui, gente, o Lenin, ele dizia que todo o poder tinha que estar voltado para os soviéticos, que seriam um conselho de trabalhadores. Beleza, gente? Deu para entender? Então, olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso colocar. É isso. Então, após esse início de governo do Lenin, a gente tem as teses de abril e também tem a NEP, que eu não posso deixar de falar. E aí a gente fecha com isso. A NEP, gente, é uma nova economia que ele tentou implantar. Lembra que quando a gente fala de Revolução Russa, foi o primeiro país a experimentar as ideias socialistas. E dentro de um socialismo a gente não vai querer ideias capitalistas ou países capitalistas manipulando ou mandando na nossa economia. Então o que o Lenin percebeu? Durante os primeiros anos ele percebeu o seguinte, que se ele continuasse fechando a economia russa para o capital estrangeiro, para as outras nações, a Rússia ela iria só decair, ela iria piorar. Então ele fez o seguinte, ele fez a NEP, que seria o seguinte: ele daria um passo para trás, esse era o lema dele, para dar 2 à frente. Então a NEP seria a mistura da economia capitalista com a economia socialista. E aí ele vai conseguir dar uma melhorada na Rússia daquele tempo. Beleza? É isso. Fiquem à vontade para dar um like aí e curtir o vídeo, né? E também compartilhar com seus amigos. Falou!